Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wesley com o estudo da reta sobre posições relativas. Então, vamos lá? Pessoal, para entender o estudo das retas, nós precisamos entender algumas coisinhas. Por exemplo, existem três situações, onde uma são as situações em que as retas são paralelas. O caso que todo mundo conhece, acha mais comum quando nós dizemos que são paralelas, são retas que não coincidem, são retas que nunca se tocam. E é o caso aqui, ó. Nós temos uma situação de uma reta, de duas retas, a reta R e a reta S, elas nunca se tocam e elas são chamadas de paralelas. Só que elas são paralelas porque elas possuem o mesmo coeficiente angular. Logo, o ângulo entre elas é o mesmo. Tá? Como o valor de QR é diferente, aqui está escrito errado, tá pessoal? Aqui é um diferente. Como o valor de QR e de QS são diferentes, distintos, podemos afirmar que esse ponto é diferente desse, ou seja, essas duas retas são paralelas e não possuem um ponto em comum. Se ele não possui um ponto em comum e elas são paralelas, sempre têm a mesma inclinação, necessariamente elas não possuirão nenhum ponto em comum. Então elas são chamadas de retas não coincidentes. Bom, a situação em que aqui está ao contrário, o outro está diferente, aqui na verdade deveria ser igual, tá pessoal? Então só uma pequena correção aqui, ó, aqui é igual, QR é igual a QS. Pois bem, pessoal, quando nós temos duas retas paralelas que possuem um ponto em comum, necessariamente ela vai possuir qualquer outro ponto em comum. Então, retas paralelas coincidentes são retas que possuem todos os pontos em comuns. É como se uma reta estivesse em cima da outra, ok? E quando elas não são paralelas? Quando elas não são paralelas, elas possuem também um ponto em comum, mas apenas um ponto. Porque o coeficiente angular delas aqui, ó, são distintos. Então, enquanto uma reta está, sei lá, crescendo, igual é o caso da reta R aqui, ó, ela está crescendo, ela está subindo cada vez mais, a reta S está decrescendo conforme passa o tempo. Então, em algum momento, em alguma situação, elas vão se encontrar. No caso aqui no nosso exemplo, elas se encontram no ponto P. Aqui, ó, no ponto P. Então, o ponto P é um ponto em comum às duas retas, é chamado de ponto de intersecção das duas retas. Bem, para não ficar só nas minhas palavras, vamos resolver alguns exercícios em relação a esse conteúdo, pessoal. Ó, o primeiro exemplo que nós temos aqui é o seguinte: eu já deixei definido uma informação relevante aqui. Ó. Obtenha uma equação geral da reta S paralela à reta R da figura abaixo. Então, ele me dá uma informação da primeira reta e da segunda reta, só que isso daqui é algo que eu coloquei já uma informação a mais que não estava no exercício. Qual que é essa informação? Elas têm os mesmos coeficientes angulares. Então, se eu descobrir o coeficiente angular da reta R, sabendo esses dois pontos, o 3 e o menos 6, eu consigo já descobrir o coeficiente angular da reta S. Tá? E vice-versa. No caso aqui, eu vou descobrir a reta R, tem um ponto da reta S, e aí eu posso usar a formulinha Ioiô-Michôchô, muito conhecida para encontrar a equação da reta. Então, vamos ao exercício. Pois bem, pessoal, então como nós tínhamos ali, ó, nós tínhamos um segmento de reta, que ele chamou de R, que passa pelo ponto 3 e o ponto menos 6, e outro segmento de reta que passa por algum outro valor que eu não sei, aqui, mas que ele me deu um ponto, o ponto P, 1 e 2. Ou seja, se nós utilizarmos aquele conteúdo de equação de reta, ioiô igual a mi xoxô, você pode afirmar assim, você pode falar assim, é a equação geral da reta, y menos um ponto da reta, o y0, que é um pontinho que pertence à reta, é igual a m, que é o coeficiente angular, ok? Vezes x menos um ponto da reta também. Pessoal, esse x0 eu tenho, é o valor 1. É um ponto que pertence à reta S, ok?
Então a reta S possui o x igual a 1. E o y dele também é igual a 2. Então eu possuo esses dois pontos. Logo eu posso afirmar que y menos 2 é igual a m vezes x menos 1. O problema é o valor de m. Contudo, a inclinação aqui da reta R e da reta S é o mesmo. E lembrando que m é igual a tangente desse ângulo formado pela reta S e o eixo x. Se você quiser deixar a reta R, também tanto faz, as duas inclinações são as mesmas. Então, pessoal, como calcula a tangente mesmo, vamos lembrar, é a variação do cateto oposto, que no caso é minha variação em y, dividido pela minha variação em x, ou variação do cateto adjacente. Estou observando aqui, pessoal, olha esse triangulinho que a reta R ela faz com a origem. Se eu colocar, dar nome aqui aos pontos, chamar isso de A, isso de B, eu obtenho um triângulo ABO. Esse triângulo aqui, o cateto oposto dele tem medida 3, é a variação do y, e a medida do x dele, cuidado, é a medida, não o valor. A medida aqui, a distância é 6. Logo, o m é igual a meio. 3 dividido por 6, se eu simplificar por 3, eu obtenho meio. Então, voltando aqui ao problema da reta S, eu obtenho o seguinte, pessoal. Y menos 2 é igual a m vezes x menos 1. Contudo, m é igual a meio. Então, eu posso afirmar que meio vezes x menos 1 é igual a y menos 2. Substituindo, multiplicando o meio aqui, eu obtenho y menos 2 igual a x sobre 2 menos meio. E se eu colocar esse 2 no segundo membro, eu obtenho essa seguinte continha. Y é igual a x sobre 2 menos meio mais 2. Fazendo o MMC aqui, nós obtemos a resposta. Vamos lá? X sobre 2 menos... entre 2 e 1, eu obtenho 2. 2 por 2 é 1 vezes menos 1, menos 1. Vou deixar o menos aqui em evidência. 2 por 1 é 2, 2 por 1 é 2 vezes 2, 4. Só com um pequeno cuidado. Esse menos 1 deveria estar aqui, então menos 1 mais 2. Então eu posso fazer isso, menos 1 mais 2 não, desculpa, mais 4, que é a nossa conta, ou eu posso fazer isso, deixar o menos em evidência, só que se eu deixo o menos em evidência, esse fica positivo e esse fica negativo. É uma outra forma de resolver. Uma terceira forma, que eu acho que talvez seja até mais ideal, vou dobrar o papel aqui para ficar mais fácil, seria fazer o seguinte, y é igual a x sobre 2, aí 2 tirar do meio, se eu pensar 2 menos meio, 2 inteiro menos meio, eu tenho 1,5. 1,5 em fração é o equivalente a 3 sobre 2, ok? Em qualquer uma das circunstâncias você chega nesse resultado. Então a equação da reta é igual a x sobre 2 mais 3 sobre 2, ok? Pessoal, então aí está respondido o exercício 1 aqui, o exemplo 1. Vamos para mais um exemplo. Olha esse exemplo aí, pessoal. Nós temos o seguinte. Obtenha B e C de modo que a reta tal seja paralela coincidente com a reta S. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, pessoal. 2x mais by mais c igual a 0. E eu tenho a reta R que ele me deu, que é 1/3 de x mais 2. Vamos voltar no exercício rapidinho, só para verificar uma coisa. Eu escrevi aqui, ó, equação geral da reta, isso é uma informação a mais. E também escrevi aqui equação reduzida da reta. O que é isso? Equação reduzida da reta é a equação desse tipo aqui, ó, onde o y está isolado. Enquanto a equação geral é quando todos os valores da equação estão no primeiro membro e está igualado a 0. Ok? Então, nós temos duas situações distintas aí. Para resolver de maneira mais simples, eu vou deixar todo mundo em forma de equação reduzida. Então, eu vou isolar o y aqui.
Jogando menos c para o outro lado aqui, ó, menos c. O 2x, se eu deixar no outro membro, fica menos 2x. E tem um b multiplicando. Teoricamente ficaria assim. Mas se eu pego esse b que está multiplicando e passo para o outro membro de maneira que ele vá dividindo, assim, nós obtemos essa seguinte situação. A reta S é dessa forma e a reta R é dessa forma. Só que como elas são paralelas, voltemos ao exercício rapidinho, ó, elas são paralelas o quê? Coincidentes. Se elas são paralelas coincidentes, significa que os mesmos pontos da primeira reta pertencem à segunda. Todos os pontos x e y que pertencem a essa reta pertencem a essa. Logo, eu posso afirmar que esse y, quando nós temos o mesmo valor de x, o mesmo valor de y é dado. Ou seja, eu posso igualar esses dois. Se eu igualar esses dois, se eu igualar essa equação com essa equação, então nós obtemos o seguinte: menos c sobre b menos 2x sobre b é igual a 1/3 x mais 2. Pessoal, podemos utilizar comparações ou podemos também, sem medo de ser feliz, lembrar que o que acompanha o x aqui, ó, é chamado de coeficiente angular. E aqui acompanha o x também. Então deixa eu pintar aqui, ó. Ficou meio ruizinho, tá? Mas o que acontece, pessoal? Esse menos 2 sobre b é justamente igual a 1/3, porque ambas as retas possuem o mesmo coeficiente angular. Mas se você preferir por comparação, podemos afirmar que o que acompanha x é igual ao que acompanha x e o que não acompanha x é igual ao que não acompanha x, numa boa também. Então, em ambos os casos... Opa, desculpa, meu celular caiu aqui do lado. Em ambos os casos, pessoal, nós temos a seguinte situação. Que se essa igualdade ela é satisfeita, eu posso simplesmente fazer multiplicação em x aqui, ó. Menos 2 vezes 3 é menos 6. E b vezes 1 é b. E aí eu obtenho a resposta do valor de b. Só que como ele quer também saber o valor de c, eu vou usar essa igualdade. Menos c dividido por b é exatamente igual a 2. Como b vale menos 6, eu fico com menos c dividido por menos 6 igual a 2. Menos com menos é mais, então eu obtenho c sobre 6 igual a 2. Tá? Positivo. Jogando 6 para o outro lado, eu obtenho que c é igual a 12. E aí eu finalizo o meu exercício. Então, como que é a equação da minha reta? Ou quais são os pontos da minha reta? Vamos botar ali. Ele quer saber, obtenha b e c. Como ele só quer saber b e c, o exercício está finalizado. Então, nós temos aqui, ó, que b vale menos 6 e c vale 12. Ok? Para finalizar, vamos para o último exemplo. Determine um ponto de intersecção entre as retas. Pessoal, muito importante, ó. Eu até deixei aqui escrito equação parametrizada da reta, equação geral da reta. A equação geral nós já vimos, ela está igualada a zero. Agora, o que é equação parametrizada? Equações parametrizadas são equações em que tanto sua incógnita x quanto sua incógnita y, ela está dependendo de uma outra incógnita. Então, ela depende de um outro parâmetro, por isso é chamada de equação parametrizada. No caso aí, o parâmetro que está dependendo a equação R é o parâmetro t. Então, x é igual a t menos 2 e y é igual a 3t menos 1. Enquanto, na segunda equação, na reta S, x menos y mais 3 é igual a 0. Então, vamos à resolução. Então, nós temos o seguinte, nós temos essa situação, a reta S, e nós temos a reta R, ou vice-versa, creio que é assim mesmo. Depois a gente volta no exercício e confere. Bom, provavelmente, o que ele está querendo, vamos voltar no exercício para verificar o que ele está querendo, é o contrário mesmo, né? Essa é a reta R, essa é a reta S, determina um ponto de intersecção. Pessoal, ponto de intersecção entre duas retas, deixa eu arrumar aqui, aqui é o R e aqui é o S. Ponto de intersecção entre duas retas possui sempre um ponto em comum, certo? Esse ponto de intersecção, para encontrar ele, a melhor maneira de resolver é fazendo um sistema
entre as equações das duas retas, porque você vai ter a equação da primeira reta, a equação da segunda reta. Quando você está calculando o sistema, você está encontrando todos os pontos, todos os pares x, y, se for uma equação 2 por 2, que satisfazem segundo as duas retas, ou as duas equações. Isso, geometricamente falando, você está encontrando o ponto x, y que pertence tanto à reta S quanto à reta R, ok? Então, para resolver isso, eu preciso fazer sistema. Só que para resolver esse sistema, eu tenho um pequeno problema. Aqui eu poderia deixar assim, ó, a reta S. X menos y igual a menos 3. Beleza. Agora, a segunda, que é a reta R, eu tenho um pequeno probleminha, porque ele está dependendo de t. Então, uma maneira simples de resolver, há várias. Uma delas é isola o t em uma das equações, eu acho que a de cima é mais fácil, e substitui na de baixo. Então, por exemplo, eu vou resolver aqui com outra cor. Vamos supor aqui, ó, eu tenho x igual a t menos 2 e y igual a 3t menos 1. Pois bem, pessoal, se eu isolo t aqui em cima, eu obtenho que t é igual a x mais 2. Agora, se eu pego e substituo esse t aqui embaixo, eu obtenho a seguinte equação. Y ele é igual, vamos lá, no lugar do t, 3 vezes, no lugar do t eu vou colocar x mais 2. X mais 2 menos 1. Coloquei um mais aqui, isso aqui é menos 1. Agora eu resolvo normalmente, multiplico 3 aqui, e obtenho que y é igual a 3x, aqui daria 6, 3 vezes 2, 6. Só que se eu subtraio 1, eu fico com 5. Então, a equação reduzida da reta S, na verdade, desculpa, da reta R, a parametrizada é assim, a reduzida ela é assim. Como eu quero a geral para calcular o sistema, eu poderia já ir direto. Como eu já tenho o valor de y aqui, eu posso substituir. Eu poderia colocar aqui, ó, y é igual a 3x mais 5. Como eu já tenho essa situação, eu poderia fazer de diversas formas. Poderia somar em cima e embaixo, porque se eu somo os dois, o y desaparece desse lado e fica uma equação que só depende de x, ou eu posso substituir. Eu vou optar pela segunda situação. Então, a primeira equação é x menos y igual a menos 3. Quando eu substituo o y, eu fico com x menos... Deixa eu mudar a iluminação aqui para ver se fica melhor. Espero que fique melhor assim. Eu tenho que x menos, no lugar do y, eu vou colocar 3x mais 5 igual a menos 3. Bem, pessoal, se eu distribuir o valor de menos aqui, ó, eu obtenho x menos 3x menos 5 igual a menos 3. Agora fazer continha. Vamos lá, x menos 3x, menos 2x. Esse menos 5, se eu colocar no outro lado, eu obtenho 5 menos 3. Finalizando aqui, ó, menos 2x é igual, 5 menos 3 é igual a 2. Bom, que número vezes menos 2 dá 2? Se você dividir ambos os lados por 2, você obtém que x é igual a menos x é igual a 1, logo x é igual a menos 1. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui para vocês. Eita. Belezinha? Pessoal, eu tive que trocar aqui, um probleminha aqui técnico, tive que parar o vídeo e voltando aqui nós temos então o seguinte, nós descobrimos que x é igual a menos 1. Vamos lembrar da equação, a equação tanto de R quanto de S, eu vou pegar a equação de S, é x menos y mais 3 igual a 0. Como o x é menos 1, agora eu consigo encontrar o valor de y. Então, se eu jogo menos 1 aqui, eu obtenho menos 1 menos y mais 3 igual a 0. Menos 1 somado com 3, pessoal, dá menos y mais 2 é igual a 0. Poderia jogar o menos 2 ao outro lado, mas eu vou lançar o y. Então, eu obtenho o seguinte, que 2 é igual a y.
Então, o ponto de intersecção das duas retas é x igual a menos 1 e y igual a 2, finalizando o exercício então, ok? Bom, voltando então para o exercício, era isso, o ponto de intersecção das duas retas são esses. Vamos ver se tem mais algum outro. Não, era só isso por hoje, pessoal. Então, eu agradeço a todos, continue treinando, tá? Se tiver dúvida, posta a dúvida aí no canal. Só um comentário, uma cena pós-créditos. Em alguns casos é interessante você esboçar o gráfico que você está estudando para você complementar seus estudos. Então eu recomendo muito esse software que é o software Desmos Calculator. Tem também aplicativo de celular para ele. Só mostrando aqui como que fica, ó, quando você pega e calcula, você coloca aqui, ó, as equações, ele desenha automaticamente as equações para vocês. Então dá para fazer uma análise melhor em relação a posicionamento de retas utilizando esse software. Ok, pessoal? Então até a próxima. Forte abraço.